Graças a Deus, a nossa aula de antropologia cristã hoje é a última aula desta matéria. A partir já da sexta-feira que vem a gente vai iniciar a aula sobre armatiologia, que é a doutrina do pecado. A gente primeiro estuda a antropologia, que é a origem do homem, a constituição do homem, a natureza do homem, e depois a gente vai ver o defeito que aconteceu na natureza, que é a ocorrência do pecado. Quando a gente chegar lá, a gente vai dar continuidade, na verdade, em antropologia, porque antropologia e armatiologia cristã precisam andar juntas, tá? Não tem como você dissociar uma da outra, tirar uma, estudar só uma e não estudar outra. As duas fazem parte. Então a divisão ela é mais assim, sistemática mesmo, para a gente poder ter um conhecimento mais aprimorado. A gente já estudou sobre o corpo, já estudamos sobre a alma e hoje a gente vai estudar sobre o espírito. Também já estudamos sobre a sexualidade humana, tanto a masculina quanto a feminina, e hoje a gente vai aqui falar sobre a natureza da espiritualidade humana. Bem, a gente vê aí, os materialistas eles não acreditam que os homens possuam um espírito autônomo que habite o corpo. Ensinam que a vida humana se restringe à materialidade do corpo com o seu sistema nervoso e o organismo biológico. Quando os impulsos vitais cessam e a consciência se apaga, não resta alternativa senão enterrar o cadáver enquanto os vivos continuam a lutar para não morrer. Você vai estudar antropologia, mas a nossa antropologia ela é cristã. Por isso é uma antropologia que ela considera que nós temos um espírito humano autônomo, tá? Que habita o corpo. O materialista não acredita nisso. Para o materialista isso é mito, é linguagem de religião, é um conforto psicológico, mas não é uma realidade. Não há um espírito autônomo habitando um corpo. Ele é materialista. A função dele é estudar o corpo humano enquanto máquina biológica, uma máquina que ela é animada, tá, por um sistema orgânico, organismo vivo. Então tem impulsos elétricos, tem corrente sanguínea, sistema nervoso, órgãos vitais. Então é isso aí, mas ele é materialista. Para ele a vida começa no nascimento e termina na morte clínica. O que é a morte clínica? É quando o cérebro parou de funcionar. Isso é morte clínica. Nós não somos materialistas, a gente é crente. Então a gente, como crente, a gente vai não para o nosso manual de medicina, a gente vai para o manual bíblico, a Bíblia. E a Bíblia diz que nós temos um espírito que foi soprado por Deus. Se nós temos espírito, nós também teremos uma espiritualidade. Quando você tem alma, você tem uma almacidade, ou uma psicologia, uma vida emocional, uma vida sentimental. Você tem uma almacidade, uma vida da alma. Quando a gente tem espírito, a gente tem uma espiritualidade. Então o que a gente aprende pelo Novo Testamento? Que nós somos corpo, material, alma e espírito, que é imaterial. Alma e espírito sendo duas realidades distintas, tá bem? Elas são distintas, mas elas são inseparáveis. É distinta porque alma é alma, espírito é espírito. Mas elas são inseparáveis porque as duas foram criadas juntas. Elas são siamesas, tá? O que é siamês? É aquele que compartilha o mesmo corpo. Isso é um siamês, tá bem? Mesmo corpo, mesmos órgãos. Então alma e espírito são siameses, não tem como separar. Onde está o espírito está a alma, onde está a alma está o espírito. O que diferencia uma da outra? É que as habilidades da alma são umas e as habilidades do espírito são outras. A função da alma é uma e a função do espírito é outra. A gente viu aqui, inclusive eu mandei os vídeos, tá, para quem está no grupo. Depois eu coloco o irmão, a gente vai se conhecer um pouquinho melhor. Também seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Aí no grupo e no YouTube já estão os vídeos lá que falam sobre índole, personalidade e caráter, que são as funções da alma, as habilidades da alma. E o espírito? O que é o espírito, já que a gente fala tanto nele? Já que existe uma distinção, uma diferença entre alma e espírito, tá bem? As escrituras, segundo parágrafo, as escrituras ensinam outra realidade aos homens. Deus soprou o espírito para dentro do corpo humano,
Quer dizer que quando Deus formou o corpo humano, não formou com o espírito. O corpo humano vem do pó da terra e o espírito veio de fora, veio depois. Bem, isso pelas escrituras. Entrou pelas narinas de Adão e nos tornamos almas viventes. O que acontece é que a Bíblia foi escrita em hebraico. Então no hebraico diz que Deus ruá é espírito, tá? Deus soprou, é o vento, é o hálito. E quando Deus ruá, Deus soprou espírito, o espírito no homem se tornou alma vivente. Deus sopra espírito e o espírito o torna alma vivente. Esta alma vivente, bem, ela é a junção do espírito que vem de Deus, mais a alma que foi formada com a união do corpo com o espírito. Pega o corpo com o espírito e aí surge a alma, que dentro da antropologia do Antigo Testamento é o sangue. Então o que vai acontecer? Você está tendo antropologia cristã. Se você estuda antropologia cristã e toma o Novo Testamento, você vai descobrir que tem corpo, alma e espírito. Novo Testamento primeiro, Antigo Testamento depois. Se você estuda antropologia só do Antigo Testamento, lá você vai ter alma vivente como sendo o sangue da pessoa. Por isso a alma morre. Parou o sangue de circular, a alma morreu. E é por isso que quem faz teologia e pega o Velho Testamento como base para a teologia, ele não consegue ter uma teologia cristã. Ele tem uma teologia judaica ou veterotestamentária, tá? É assim que é chamado. Teologia do Velho Testamento. O Novo Testamento atualiza porque nós temos a revelação chamada revelação progressiva. Deus vai progressivamente revelando verdades, e é cumulativa. Por que é cumulativa? É progressiva porque começa aqui vamos colocar Noé, tá? Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Samuel. É progressiva, vai andando. E é cumulativa porque ela vai aumentando. A gente não joga fora o que Moisés aprendeu, a gente não dispensa o que o Salomão ensinou. É cumulativa, a gente acumula, mas a gente progride. Chega no Novo Testamento, o que a gente descobre? Que alma e espírito são duas realidades distintas, mas vivem juntas, são inseparáveis. Só a palavra de Deus conhece a divisão alma e espírito, tá bem? Então a gente se torna alma vivente, e é fundamental para a saúde da nossa alma que se estabeleça a distinção entre corpo e espírito. Corpo é uma coisa, espírito é outra. Corpo e alma, corpo é uma coisa e alma é outra. Espírito e alma são realidades distintas, é uma tricotomia, tá bem? Tricotomia. O corpo vem do pó da terra e recebe da alma os impulsos de vida. Quem é que dá vida para o corpo? A alma. A alma dá vida para o corpo. E agora a alma atualizada pelo Novo Testamento, tá, irmãos? Se for a alma Antigo Testamento, é só o sangue. A alma é sangue. Acabou a circulação sanguínea, acabou a alma morreu. Atualizado pelo Novo Testamento, a alma não é sangue, tá bem? A alma é uma entidade, tá bem? Quer dizer, entidade é um ser. A alma é a sua entidade, é o seu ser, a sua consciência habitando no corpo. Tanto é que você vai ver o seguinte: abre-se o livro das Revelações, Novo Testamento, último livro da Bíblia. Você vai para o capítulo de número 6. Aí você tem o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo e o quarto selo. Cavalo amarelo, cavalo branco, cavalo amarelo, cavalo vermelho, cavalo preto. Os 4 cavaleiros. O quinto selo que abre é uma revelação. O quinto selo que se abre, há um altar nos céus e se vê as almas dos que foram martirizados por amor da palavra de Deus. Se viu as almas, lá estão as almas. Quer dizer, você tem uma revelação no Novo Testamento, no último livro. É como se Deus deixasse para a última hora falar: escuta, sabe aquele assunto que está pendente lá desde o Gênesis? Está aqui, ó. Você tem que ler isso aqui primeiro para você entender aquilo lá. Você tem que ler o Apocalipse, aí você vai entender o Gênesis. As chaves estão ali. Aí a pessoa fala: não, mas isso aqui é metafórico, isso aqui é ilustrativo, isso aqui não é isso. O texto revela, pastor,
E a pessoa fala, mas não é isso. Está dizendo palavra por palavra: e vi as almas dos que foram mortos. Não é a alma de quem está no corpo, mortos por amor da palavra de Deus e do testemunho que deram, e clamavam para Deus, para que quando que Deus ia vingar o sangue deles que foi derramado sobre a terra. O sangue do corpo que foi derramado sobre a terra. Quer dizer, você tem uma alma que habita o corpo, é a alma que dá vida para o corpo. Quando a alma sai, o corpo morre. Pronto. Aí alguém vai fazer uma sátira com a gente, né? O pessoal gosta de fazer sátira, tirar um sarro da gente, né? Fala, viu as almas, mas cadê os espíritos? Né? Cadê os espíritos? São duas realidades distintas e invisíveis. Foi revelado que a alma está lá, e onde está a alma está o espírito também. Agora, a gente vai ver essa distinção hoje, tá bom? Quando aceitamos o espírito, vamos lá. Então, o corpo recebe da alma os impulsos de vida. A alma recebe do espírito o fôlego de vida. Quem é que dá vida para a alma? O espírito. O espírito dá vida para a alma e a alma dá vida para o corpo. Então é esse elo, tá bem? E quem é que dá vida para o espírito? O espírito recebe a vida de Deus. É Deus quem dá vida para o espírito. Para que o espírito esteja vivo, ele está ligado com Deus, tá? Conectado com Deus, em comunhão com Deus. O que aconteceu no Éden? A morte espiritual. Quebrou-se a comunhão, né? Os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor não estão agravados para não vos ouvir. A Bíblia diz, né? Os olhos do Senhor não estão cegos para não enxergar, mas os vossos pecados ou as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e lhe ofende os ouvidos para que não ouça as suas orações. O pecado, ele causou essa ruptura. Por que nós entramos em morte espiritual? Veja só como que a antropologia está ligada com a armatologia. Entramos em morte espiritual porque o pecado veio e cortou o cordão umbilical que a gente tinha com Deus. A vida espiritual, ela vem de Deus. O pecado interrompeu, cortou o cordão umbilical. Agora o espírito morre, quer dizer, o espírito experimenta a morte. O espírito está morto sem Deus. Se o espírito está morto, como que ele vai dar vida para a alma? Ele não consegue dar vida para a alma. E se a alma não tem a vida do espírito, como que ela vai dar vida para o corpo? Quer dizer então que a gente tem esse paviozinho que vai fumegando. Cortou, aí o paviozinho vai fumegando, vai acabando o paviozinho e o corpo morre. Essa aí é a lógica da vida e da morte. Se o nosso espírito estivesse ligado diretamente com Deus, Adão não houvesse pecado, Deus continuaria alimentando o nosso espírito continuaria alimentando a nossa alma continuaria alimentando o nosso corpo ia lá comer da árvore da vida e a gente não morria. Mas agora não adianta. Agora o pecado entrou no mundo e pelo pecado veio a morte. Isso aqui é antropologia. Sem essa compreensão, irmãos, vários textos do Novo Testamento ficam fechados, tá bem? Sem essa compreensão, você vai ler o Novo Testamento e ele é um livro fechado. Jesus falando que a alma dele está angustiada até a morte, o autor aos Hebreus falando que nós já chegamos no espírito dos justos aperfeiçoados. Sem essa compreensão, tem vários textos que você tropeça no Novo Testamento. Com essa compreensão, muitos textos ficam claros. Quando vocês começarem a ler o Novo Testamento agora, com essa informação, muitos textos vão ficar claros para vocês, bastante mesmo, quando se falar de alma e espírito, tá bom? Então a gente vê aqui, um está ligado ao outro, mantendo a unidade com a fonte. Deus é a fonte. Mas quando aceitamos a ideia materialista, cortamos o fio condutor entre a consciência espiritual e a saúde da alma. Todos os conceitos que absorvemos influenciam em nossa maneira de agir, pensar e existir. Se você se tornar um materialista, você não vai acreditar na espiritualidade. Se você é um materialista, você não crê em Deus. Quem não crê em Deus, também não crê no Espírito. Se não crê no Espírito, não crê que exista espiritualidade. Se não tem espiritualidade, não tem como alimentar uma vida espiritual. Tudo aquilo que você aprende influencia na pessoa que você é.
no seu comportamento, nas suas crenças, nos seus valores, na sua ética, tudo que as pessoas ensinam. Aí a gente tem que lembrar que o Senhor Jesus, ele disse assim: pode um cego conduzir outro cego? Cairão ambos no buraco. E os guias cegos conduzem as pessoas para o abismo. Vêm as Escrituras, e as Escrituras já têm um poder, sabe, o poder de Deus. Teve um teólogo chamado Orígenes, um teólogo lá do século III depois de Cristo. Ele era um teólogo piedoso. Ele dizia o seguinte, que a Escritura, ela tem tanta luz, mas tanta luz, que quando você abre as Escrituras, a luz cega os olhos. Sabe o caminhão que joga luz no seu olho, num farolzão alto, e você fica abacinado? Abacinado quer dizer que você perde a noção, né? Vai fazer o quê? Você segura o volante, mas você está cego. Se tem um carro na frente, do lado, você não sabe. E ele disse que as Escrituras são isso. Você abre as Escrituras e ela tem tanta luz que ela joga luz nos seus olhos e você fica cego diante das Escrituras. Tão cego que você não consegue enxergar a Bíblia, as Escrituras, o texto, o Espírito que está na letra. E aí você tem que fazer a oração do Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, abre os meus olhos, meu Deus, cura essa cegueira de tanta luz que tem nas Escrituras. Não vejo luz nenhuma, é uma folha de celulose igual a todas as outras, né? É papel em branco, papel timbrado. Isso aí para o materialista, mas para quem é de Deus, sabe muito bem que está tratando com um texto sagrado, um texto espiritual. Você abre o texto, a luz te ilumina demais, tem muita luz. Aí você fala: Senhor, unge os meus olhos com teu colírio, para que eu veja. E Deus vai iluminar os olhos do seu entendimento, como Paulo orou pelos Efésios, né? Paulo orava pelos Efésios dizendo que Deus iluminasse os olhos do entendimento deles, para que eles compreendessem as coisas espirituais. Então a gente tem que tomar esse cuidado, tá bem? Esse cuidado de não receber um falso ensino vindo dos guias cegos. E quando a gente chegar nas Escrituras, pedir humildemente a Deus que nos ensine pelas Escrituras a verdade, né? Então conhecereis a verdade, e a verdade liberta a gente da ignorância. Com essas pequenas chaves a gente começa a abrir o texto sagrado. Bom, eu vou fazer uma pausa para os irmãos fazerem as suas perguntas, depois a gente dá continuidade, bem?